Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar a partir de agora mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 25. A gente está nessa semana turbo, tivemos programa anteontem, vamos ter programa na sexta-feira para encerrar a semana. Tudo porque é a maior correria, é a reta final. Faltam apenas 2 semanas para terminar o reality, para terminar o BBB 25. Então, gente, a coisa é essa mesmo. Até a casa ficar vazia e a gente ter o top 3 vai ser essa correria. Nessa edição, a gente vai falar sobre a eliminação do João Gabriel. Ele deixou o confinamento na noite de ontem com 51,95% dos votos. Ele que foi para esse paredão como sendo mais votado pela casa, né? Ele teve 5 votos da casa, acabou indo para esse paredão e foi eliminado. Nesse paredão, teve ainda o Diego Hipólito, que ficou com 45,76% dos votos. Ele chegou aí nesse paredão indicado pelo líder Mike, e teve também a Vitória, que teve 2,29% dos votos. Ela foi a segunda mais votada pela casa, teve 3 votos apenas. Ao todo foram somados 47.194.466 votos válidos. É pouco tempo, né, para votar. Evidentemente, isso acaba resultando no número de votos, né, 47 milhões e pouco. Então, assim, daqui para frente eu acho que vai ser mais ou menos essa faixa, né? Não sei agora nesse próximo paredão que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos falar sobre a saída do João Gabriel. A saída do João Gabriel foi uma saída bastante emocionante. Eu acho que foi a eliminação mais emocionante de toda essa edição. Todo mundo chorou, né? A gente não pode negar que tanto o João Gabriel quanto o João Pedro, eles, da maneira deles, né? Eles jogaram ali bem, né? Se eles não tivessem jogado bem, eles não teriam se privado de ir para o paredão. Eles não teriam fugido dos paredões. Eles foram agora na final para o paredão. O João Pedro no paredão passado, o João Gabriel agora sendo eliminado. Então, assim, dentro do contexto, né? Na casa, eles eram bem vistos, eram muito queridinhos, todos os dois. O João Gabriel tinha um temperamento um pouco assim mais explosivo, acho que ele era falava mais coisas, eu acho que ele disse muita bobeira dentro da casa, muitas coisas assim, que depois até na entrevista do bate-papo BBB da eliminação, ele até reviu algumas falas que ele falou, né, dentro da casa, algumas coisas que ele gostaria de corrigir, mas eu acho que essa eliminação dele configura realmente o momento do jogo. Já era hora desses gêmeos se desfazerem, já era hora da gente testar os gêmeos nos paredões. Então isso aconteceu na semana, no paredão anterior, né, com o João Pedro, e agora com o João Gabriel. Eu acho que o fato desse último sincerão, né? O fato do João Gabriel ter comprado muito as ideias do Mike. Muito se falou aqui fora também sobre a questão do João Gabriel repetir muitas falas do Mike, principalmente nos sincerões. Eu acho que essa coisa do João Gabriel estar sempre atacando o Diego Hipólito, sempre atacando o Diego, assim como o Mike faz, sem motivo nenhum, eu acho que foi um dos principais pilares, né? Acho que foi um dos principais fatores que acabaram resultando no desgaste da imagem do João Gabriel. Ele também se enrolava muito na hora de jogar, na hora do sincerão ele falava, colocava dedo na cara, aumentava o tom da voz, mas no dia a dia era ali, aquele clima paz e amor. Então, assim, agora com essas dinâmicas de sincerão, onde os jogadores têm que se expor mais, a coisa muda muito de figura. Então a gente sentiu muita falta disso, né, de ver o João Gabriel jogando durante o dia, de ver o João Gabriel jogando fora do sincerão. Como eu disse, ele era muito querido na casa, era divertido, tanto ele quanto o João Pedro, os irmãos, né, eram bastante divertidos, muito queridinho mesmo, mas assim, isso tudo não quer dizer muita coisa dentro do jogo, né? No discurso do Tadeu, ele ressaltou bastante a questão dos irmãos, né, porque no paredão passado a gente teve Diego e Dani. Nesse paredão agora a gente teve, no paredão passado a gente teve Dani Hipólito saindo, nesse paredão a gente teve o Diego, no paredão passado teve o João Pedro, nesse paredão o João Gabriel. Então essa coisa de irmãos, eu acho que foi uma coisa bem bacana, foi uma escolha bem bacana, tirando a Tamires e a Camila, que eu acho que não faziam muito, né, acho que não fizeram muito por merecer estar nesse jogo, mas assim, isso durante o jogo, óbvio, mas tanto o João Gabriel quanto o João Pedro e também o Diego e a Dani, eu acho que eles configuraram bem essa coisa aí da relação do irmão. A saída do João Gabriel foi uma saída
emocionante, como eu falei aqui, o pessoal chorou, o pessoal ficou bastante sensibilizado, ele ali, né, dizendo que amava o irmão, o João Pedro, depois ele fez ali um sinal da cruz na testa do João Pedro, que continuou na casa, ele disse que amava todo mundo. Então assim, eu acho que o legal do jogo é esse, né, ter os embates dentro do jogo, as coisas vão acontecer dentro do jogo, mas fora do jogo, acabou o jogo, a coisa tem que fluir de outra forma. Eu acho que o João Gabriel aprendeu essa lição, ele disse, falou muito sobre religiosidade, realmente ele e o irmão, eles são muito religiosos, e eu acho que aqui fora eles vão ter muitas oportunidades, não só em internet, mas também em eventos, né, lá em Goiás, nessa área deles de peão, de rodeio, tudo isso, mas eu acho que eles fizeram assim um jogo interessante, um jogo curioso. O João Gabriel, inclusive, como eu falei aqui, ele se colocava mais, né, na linha de tiro, na linha de frente, mas eu acho que se ele tivesse reduzido um pouco a velocidade, se ele tivesse pensado um pouco mais com a cabeça dele, ele teria ido um pouco mais longe, um pouco mais... não precisava ter saído agora, ele poderia, por exemplo, estar entre o top 5. Lá no palco com o Tadeu, o João Gabriel, que saiu bem leve da casa, né, ele disse uma frase que eu destaquei, eu sempre destaco essas frases que eu acho interessantes, né, porque eu acho que é aquele momento ali, o eliminado está ainda, né, no clima da emoção, então ele vai realmente falar as verdades. E aí o João Gabriel disse o seguinte, abre aspas, não sei se eu falei, não sei se fiz alguma besteira lá dentro, mas fui com o meu coração, fecha aspas. E realmente a gente viu isso o tempo todo, ele jogou com o coração, se ele copiou ou não o Mike, se ele foi ou não pelas ideias do Mike, isso é uma outra conversa, mas durante todo o tempo, até quando ele brigava também, ele ia lá pedir desculpa, quando ele se estranhava com as pessoas, ele ia lá e pedia desculpa. Então eu acho que esse que é o interessante, eu acho que esse é o espírito do Big Brother, né? Essa coisa da parceria, da comunhão, do jogo, realmente ali é um jogo, então vão existir momentos em que você vai ter que colocar outras pessoas no alvo, vai ter momentos em que você vai ter que falar verdades para outras pessoas, mas isso não quer dizer que seja uma verdade de vida, é apenas aquela verdade ali momentânea, aquela coisa de jogo. E para o Tadeu, ele também falou muito sobre Deus, sobre ele acreditar que Deus, né, tem um plano para ele, tem um plano para o irmão, e que isso tudo faz parte, né, de um grande sonho realizado, e realmente tanto ele quanto o irmão, eles tinham esse sonho e eles seguiram esse sonho, acreditaram esse sonho, e deu no que deu, né? Ele saiu da casa sem mágoas aparentes, cumprimentando todo mundo, e eu acho que num resumo que a gente pode fazer assim do João Gabriel, ele até poderia ter jogado um pouco mais com o irmão, com o João Pedro. Eu acho que faltou, por mais que eles se amassem, estivessem super entrosados, eu acho que faltou muito eles jogarem juntos, eles fazerem táticas juntos, eles estavam sempre indo pela linha de pensamento de alguém, né? E eu acho que isso prejudicou bastante. Uma outra coisa também que eu percebi dos gêmeos, né? E a gente não tem como a gente falar do João Gabriel sem falar do João Pedro, é que eles iam acreditando nas pessoas, eles iam ali se entregando, e depois eles se decepcionavam ou não. Eu acho que isso vai acontecer agora, depois que eles saírem aqui fora, em relação à Renata, que eles estavam muito próximos da Renata e tudo, e aí lá quando a Renata saiu, né, na vitrine, ela falou, ela deixou, quando ela voltou, ela deixou bem claro, ó, eu tô jogando com os gêmeos por causa dos votos deles, né? Então assim, quer dizer, será que é só isso? Será que o Big Brother também é só voto? Mas também o Big Brother não é só relacionamento, não é só amizade. Então, isso tudo aí tem um peso muito grande. Agora, eu acho que esse resultado da saída do João Gabriel também tem muito a ver com o rompimento da Renata com os gêmeos. Eles romperam os laços, continuaram se falando e tudo, mas romperam ali aquela coisa de jogo, que eles estavam tão entrosados, né, naquele grupinho, e eu acho que isso pode ter pesado bastante, sim, para a saída do João Gabriel. O fato é que o João Gabriel venceu um monte de provas, acho que foi anjo 3 vezes, né, nessa edição, era um bom jogador de prova, jogava bastante mesmo, tanto ele quanto o irmão, que continuou na casa, o João Pedro. Então assim, uma coisa que a gente pode dizer ele não era planta, isso eu também concordo com algumas coisas que eu li na internet, ele não era planta, mas eu acho que ele errou em alguns pontos sim, e que agora não tem como ele revisar, até porque ele já está
fora do jogo. Depois da saída do João Gabriel, teve prova do líder, foi uma prova de raciocínio, foi uma prova bem dinâmica e também de sorte. Quem venceu essa prova foi o Guilherme. Eu gostei muito dessa liderança. Eu acho que nessa reta final, o Guilherme líder... Eu estava torcendo pelo Guilherme. O Guilherme líder nessa final vai ser muito importante. E aí, depois da prova do líder, teve formação de paredão. E aí o líder Guilherme, ele acabou indicando o Mike para o paredão. Vamos fazer votos, vamos fazer torcida para que o Mike saia. Como eu já disse aqui em outras edições, o Mike foi um péssimo jogador. Ele teve sorte em algumas provas, sim, mas jogando... um desastre, um verdadeiro desastre. Eu acho que nesse paredão ele merece sair. Então o Mike foi indicado pelo líder. A casa, né, votou na Renata. Ela foi a mais votada da casa. Eu acho que a Renata não precisa sair agora. Eu acho que agora é fora Mike mesmo. E também nesse paredão que foi formado ontem, teve o contragolpe do Mike, que ele acabou puxando o Vinícius. Aí é que tá o grande X da questão, porque o Vinícius foi para esse paredão, no meu ponto de vista, é um paredão muito infeliz, porque tem o Mike e tem a Renata, mas aí ficam algumas perguntas. O Mike e a Renata, eles formaram um casal, né? Nesses últimos dias, como eu também comentei aqui, eu acho que foi uma atitude desesperada do Mike, né? Tentar formar um casal. Ainda não tem uma coisa muito sólida ali, porque, na minha opinião, não existe sentimento, mas será que a torcida da Renata está apoiando esse casal? Será que a torcida da Renata está apoiando o Mike? Não sei, a Renata não tem embate direto com o Vinícius, então o que vai acontecer? Né? São muitas perguntas que vão ficar assim soltas e a gente só vai saber mesmo na quinta-feira, quando um desses três for eliminado. Então, o paredão foi aberto, né? O paredão foi formado, a votação já está aberta lá no G-Show e aí a gente vai votar para quem a gente quer eliminar. O Mike, a Renata ou o Vinícius? É uma dúvida bastante difícil, como eu disse, casal no paredão. Tem Vinícius aí, Vinícius que agora precisa da força de todo o pessoal do grupo dele, do quarto dele, precisa da força da torcida grande da Aline, precisa da força das outras torcidas, né, contrárias, que não são favoráveis à Renata e ao Mike, porque cada voto agora vale muito. Na sequência, a gente vai assistir o que o Brasil está postando e tem coisa engraçada, muito engraçada, pra gente se divertir. Olha só. Não precisa pedir desculpa por ser senhora não, porque eu sou senhora, mas estou aqui, estou fazendo o que tem que ser feito. Eu esqueci de falar pra você aquele dia que eu não vim como personagem. Quem tá aqui é Vilma Nascimento. Eu sou Vilma Nascimento. Oi, tudo bem? Ah, não me olha assim. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Como é que você tá? Tô triste, bicha. Fica assim não, eu tô aqui, Mel. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Tudo me lembra Eva. Eu vou votar no filho porque ele me chamou de velha sonsa. Olha, dona Vilma, eu vou defender... Eu vou dar vice. Ô, Joselma, eu não entendi lá concreto o que você falou. Você precisa nem me defender. Você me lembra meu pai. Quando a luz do zóio teu e as luzes do zóio meu resolve se encontrar. Gente, ela botou na cabeça que eu chamei ela de velha sonsa. Quem aguenta? Pois é, se ainda fosse pomba sonsa. Vitória, pelo amor de Deus. Eu adoro, eu sempre falo, né, gente? Eu me divirto muito com essas brincadeiras, né? Com essa coisa saudável da internet. Antes da gente terminar, o programa já tá na reta final, vamos falar sobre o Sincerão. O Sincerão dessa semana, gente, o que foi esse desastroso Sincerão, né? Eu acho que a produção cada vez mais se enrolou na questão do Sincerão. Eu acho que o Sincerão perdeu o foco completamente, mas esse último de agora, né? Nessa reta final, eu acho que selou, assim, todas as minhas teorias, confirmou todas as minhas teorias de que realmente o programa precisa passar por uma reformulação, ou então, gente, #volta Boninho, porque a coisa não tá muito boa não, né? Esse Sincerão foi uma dinâmica de uma cadeirinha
que era acionada pela pressão, e essa cadeirinha ela caía, né, quando era acionada, e o participante caía dentro, né, de um tanque cheio de um líquido. Esse líquido, para quem perguntou na internet, eu vou tirar a dúvida. Realmente, esse líquido foi o mesmo líquido utilizado na prova do líder, na prova anterior que o Mike venceu, e era aquele líquido vermelho da prova ali da comida, né, onde eles tinham que pular os obstáculos. Então era o mesmo líquido vermelho gosmento que estava ali, foi o mesmo líquido usado para esse Sincerão. Agora, o maior destaque desse Sincerão, sem sombra de dúvidas, foi a Vitória. Por que a Vitória? Porque a Vitória teve uma crise nervosa, ela foi chamada ali, né, pro jogo, para a dinâmica, e ela teve, quando ela caiu dentro do tanque, ela teve uma crise nervosa, uma crise muito grande, e aí ela começou a rir. Ela começou a rir, ela começou a gargalhar, né? Realmente a gente via que era de nervosismo, e essa gargalhada contagiou os outros participantes, tanto o João Pedro, tanto o João Gabriel, tanto o Diego Hipólio, todo mundo ali começou a rir junto, foi um riso coletivo. A coisa acabou saindo do controle e o Tadeu chamou a atenção da Vitória. Ele falou: olha, a gente só vai continuar depois que a Vitória parar de rir, né? E aí ela engoliu o riso, mas mesmo assim o clima ficou bem divertido, ou seja, foi um efeito reverso. Ao invés de ficar aquele climão, aquela coisa de briga, esse Sincerão foi um verdadeiro fiasco. Eles levaram muito na esportiva, foi tudo muito cômico, muito engraçado, e depois do Sincerão também, aquelas conversas tensas, nada disso aconteceu. Eles tiveram um bate-papo ali leve um com o outro e tal, um que tinha alguma divergência, alguma coisa para acertar com outro participante e tudo, mas o clima era mesmo de muita alegria e muita descontração. Então, para o próximo ano, né, se houver Big Brother, se realmente a gente vai saber só na final, mas para a próxima edição é preciso rever com urgência esses conceitos do Sincerão. Cadê as dinâmicas? Cadê o pessoal né, os criadores, o pessoal inteligente para fazer outras brincadeiras? Porque essa coisa de fumaça, de geleca, isso tudo já está bastante batido, não é verdade? Agora são 8 participantes na casa. A partir de quinta-feira serão apenas 7 participantes. É modo turbo ativado, é muita pressão, é muita adrenalina nesses instantes finais do BBB 25. Como eu disse no início aqui do nosso programa, faltam apenas 2 semanas para terminar, restam apenas 2 semanas, é muito rápido, é muito pouco para tanta coisa ainda, para tanto reality que ainda tem para acontecer. Eu volto na sexta-feira com mais uma edição do nosso 5 Minutos de Fama e o eliminado da quinta-feira, ou então a qualquer momento aqui no nosso canal. A gente se vê, até lá!